Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Sinais para saber se só se ama ao Senhor. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu confio-te e consagro-te a minha vida, como fez o teu Filho Jesus. Consagro-me ao teu direito de mãe e ao teu poder de rainha, à sabedoria e ao amor do qual Deus te encheu, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. Confio-te todo o meu ser, a minha vida, a minha pessoa e especialmente a minha vontade, para que tu a guardes no teu coração materno e a ofereças ao teu Senhor, com o sacrifício da oferta que tu fizeste de ti mesma, da tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer a vontade de Deus e a viver nela. Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Dos escritos de Luísa Picarreta. A Luísa diz: esta manhã, ao ver o meu adorável Jesus, disse-lhe: ó meu coração, minha vida e meu tudo, como se pode conhecer se só se ama a ti ou se ama outra coisa ou pessoas? E ele, Jesus respondeu para Luísa: minha filha, se a alma está toda cheia de mim, até a borda, até transbordar, até derramar-se fora, isto é, não pensa, não procura, não fala, não ama, senão a mim, só a mim. E tudo o resto aborrece, que não exista para ela. Ou melhor, tudo o resto aborrece, despreza, e último lugar, e coloca em último lugar o que não é de Deus. Por exemplo, um pensamento, uma palavra, um ato, para uma coisa necessária da vida natural, isto não é outra coisa que dar o desprezo à natureza. Isto fizeram os santos. Fiz isso também eu, comigo, com os apóstolos, dando algumas disposições onde se devia pernoitar, o que comer e etc. Então, dar isto à natureza não prejudica nem o amor, nem a santidade verdadeira. Isto é sinal de que me ama e só a mim. Ao contrário, se a alma está misturada de várias coisas, agora pensa em mim e depois já pensa em outra coisa, agora já pensa em outra coisa, agora fala de mim e depois fala longamente de outras coisas, e assim do resto. É sinal de que não me ama só a mim e eu não estou contente. Enfim, se o último pensamento, a última palavra, o último ato não é só para mim, é sinal de que não me ama. E se me dá alguma coisa, não é mais que o desprezo que me dá. E entretanto, isto é o que faz a maioria das criaturas. Ah, minha filha, os que me amam estão unidos comigo, como os ramos estão ligados ao tronco da árvore. Pode haver separação, esquecimento, alimento diferente entre os ramos e o tronco? Uma é a vida, uma a sua finalidade, de ambos os frutos. Aliás, o tronco é a vida dos ramos, e os ramos são a glória do tronco. Outros são a mesma coisa. Assim são comigo as almas que me amam. Então, estas são as palavras de Jesus no Livro do Céu, no volume 8, no volume 11, capítulo 8, de fevereiro de 1912, 28. Então, a Luísa quis saber quais são os sinais, não é? Para se terem atenção, sinais de que só se ama o Senhor. E o Senhor foi falando com ela daquilo que eram os sinais de que a alma não ama somente o Senhor. E um dos sinais que Jesus aponta aqui nesta passagem é que Jesus fala que se a alma não dá o primeiro lugar para Deus, se
o seu pensamento, a sua palavra, tudo o que vai fazer, não é? Que seja necessário para a vida normal, natural. Se tudo isso não tem em vista somente Deus, então não é outra coisa, não é? É já um sinal de que não se ama somente o Senhor. Acaba por amar mais a essas coisas do que o próprio Senhor. Se a pessoa não é capaz de desprezar muitas coisas que têm a ver com a natureza, não é? Se desprender de muitas coisas menos boas, desprender daquilo que são os nossos desejos, nossas vontades. Se ficamos muito presos a isso, então estamos a colocar todas essas coisas em primeiro lugar, não é? Mais que a Deus. Então precisamos desprezar, dar algum desprezo à natureza, ao nosso corpo, naquilo que Ele pede, naquilo que Ele quer, para não fazermos, né, a nossa vontade própria, e sim a vontade de Deus. Em tudo que fazer, o fim último tem que ser Deus. A motivação, a razão que nos faz fazer as coisas tem que ser Deus. Mas se Deus não está nessas razões, nas coisas que vamos fazer, então não se ama verdadeiramente só Deus, mas amamos também estas outras coisas, e às vezes mais do que Deus. Então, se Deus não é capaz de ficar na nossa vida em primeiro lugar, significa que amamos mais as outras coisas do que amamos a Deus. Não é? Então precisamos dar um certo desprezo a certas coisas que o nosso corpo, a nossa natureza pede. Até Jesus também fazia isso, não é? Na sua caminhada com os discípulos, o que havia de comer era só o necessário, né? Aonde pernoitar, nas longas caminhadas que fazia, era pedir, né? Quem pudesse acolher, não tinha assim aquelas avultuosas necessidades, não é? Que nessa casa não vou dormir, nesta casa que tem essa cama assim não vou dormir, nesta casa não, não é uma casa digna para mim, já que eu sou Jesus, eu sou o Rei. Então Jesus se absteve dessas coisas, não é? Não teve assim essa necessidade de querer escolher as coisas, né? De querer se superiorizar ou de querer dar à natureza, né? Aquele luxo quando não era necessário. Então Jesus viveu uma vida de muita simplicidade e nos convida a sermos simples, não é? Não quer dizer que não podemos trabalhar e ter as coisas, podemos, mas não colocar essas coisas em primeiro lugar, não é? Não fazer dessas coisas um Deus, porque quando nós temos muito apego às coisas, não podemos viver sem tal coisa, sem tal pessoa. Então, estamos a colocar Deus, estamos a substituir Deus, né, no lugar dessas coisas. Essas coisas passam a ter mais valor, não é? A minha joia, o meu carro, a minha casa, as minhas férias, né? O meu cãozinho, a minha família. Então, tudo que eu priorizar em primeiro lugar e dar mais atenção do que ao próprio Deus, então é sinal de que ainda não amo Deus como deveria amar, não é? E se eu estou muito apegada às coisas da terra, né? Tenho paixões por certas coisas, então significa que a minha atenção está mais para ali do que para Deus, não é? Então é necessário não fazer essa inversão de valores e colocar Deus no posto onde Ele precisa estar, não é? Acima de tudo. E depois, não é? Deus vai cuidar do resto. Ele sabe para onde é que está a nossa atenção. Para tudo que nós fazemos, colocamos Deus. Fazemos tudo porque até se nos movermos para fazer o que conseguimos fazer, é graças a Deus. Então, por que não colocar Deus acima de tudo e em tudo o que vamos fazer? Então, precisamos colocar Deus no seu verdadeiro posto. E Jesus fala também que a vida dos ramos é o tronco.
não é? O tronco tem que ficar, os ramos têm que ficar ligados ao tronco, sempre. Para quê? Para que uma seja a vida desse tronco e desses ramos, uma seja a finalidade do tronco e do ramo, e que os frutos que vierem, não é? Sejam de ambos. A produção dos frutos que vierem, as coisas boas que vierem nessa minha ligação com Deus, não é? Deus fica contente, eu fico contente. Deus, o tronco, eu, o ramo, não é? Há aquela satisfação mútua entre o tronco e os ramos. Então, é um benefício para os dois. Quando há essa união, há o benefício para os dois. Os ramos serão sempre a glória do tronco. Deus se alegra quando o seu filho, não é? Está a andar está a caminhar conforme a sua vontade, está a andar conforme Deus quer. Deus se alegra, né? É como esse ramo que está ligado ao tronco. Mas se esse ramo se destacar do tronco, o que acontece? Será uma tristeza para o tronco, que esse ramo se descuide, né? Que se destaca, que sai dessa proteção divina, não é? Figurativamente, o tronco é Deus, o tronco é Jesus, não é? E nós somos os ramos, os filhos. Quando saímos à beira de Deus e ficamos assim à nossa vontade, a agirmos e a seguirmos a nossa vida sem Deus no nosso caminho, não é? Não há bem com felicidade, digamos assim, fora da presença de Deus, não é? O homem engana-se em pensar que é feliz quando não tem Deus. A verdadeira felicidade se encontra na caminhada com Deus, estando unido a Deus. Como aqui fala que os ramos são a glória do tronco, né? Quando o filho está na casa do pai, o pai está alegre. Mas se o filho sai da casa do pai, o pai nem sabe por onde anda, ou ouve falar que o filho está a andar em caminhos que não são bons, esse pai vai se entristecer, não é? Já não vai ter aquela alegria que tinha antes, quando tinha essa união com o filho. O filho escolheu caminhos que, infelizmente, vão o levar para um outro rumo, e um pai sempre se entristece, que um pai quer sempre que o filho esteja em união com esse pai, esteja na presença desse pai, esteja aos cuidados desse pai, esteja aos olhares desse pai, não é? O reconhecimento. Então, se o filho se o filho vai e escolhe outros caminhos, é uma tristeza para o pai, principalmente se o pai o ouvir como o filho pródigo, né? Que o filho anda por outros caminhos e que o filho está a fazer coisas que desagradam ao pai, tem uma tristeza muito grande. Então, o pai é Deus, é aquele que nos dá vida, como o tronco dá vida aos seus ramos. Assim é Deus nos dá a vida. Tudo o que fazemos, nos movemos, é Deus que nos dá essa vida, essa força. Tudo quanto sai de nós, não somos nós mesmos. É Deus que em nós consegue fazer todas as coisas, não é? Temos o livre-arbítrio, realmente Deus nos deixa livre para escolher o que queremos, não é? Mas Ele indica o caminho. E se o filho não quiser amar, não quiser andar no caminho de Deus, preferir outras coisas que a Deus, então não ama. Esse é um sinal de que esse filho não ama a Deus. Ama mais as outras coisas, não é do que a Deus. Então é esse aqui o resumo que eu posso fazer da compreensão que tive desse texto, onde Luísa pergunta ao Senhor, não é? Quais são os sinais para saber que só amamos o Senhor. Então Jesus aqui nos aponta, não é? Os sinais que fazem com que nos dão a entender, nos dão esse esclarecimento, não é?
de como é que estamos na presença de Deus e o amamos, e quando é que não estamos na sua presença e que não o amamos, que amamos mais outras coisas em relação ao próprio Deus, não é? Então podemos dizer que e concluir que Deus está acima de tudo e de todos e deve sempre ser colocado nesse posto de honra, não é? Porque Ele merece esse posto de honra. Porque se temos vida, é graças a Ele. Ele nos pensou desde antes, não é? De nós existirmos no ventre da nossa mãe e virmos a este mundo. Ele pensou em cada detalhe nosso, não é? Então, devemos dar a honra e a glória a esse Deus que nos ama mais que tudo e que nos dá a vida, não é? Para nos levantarmos dia após dia, nos movimentarmos, fazermos tudo o que tivemos que fazer, não é? É graças a essa união que temos com Deus. Porque essa vida divina que nós temos vem de Deus. A vida que nós temos de graça que nos acontecem é da parte de Deus. Sem Deus não há a verdadeira vida, é a verdadeira felicidade. Podemos nos desligar, mas vamos notar que parece que vamos estar felizes e alegres e contentes com tudo que vamos alcançar, mas é uma felicidade que é passageira e que não vai se refletir na outra vida, quando nos voltamos a encontrar com Deus, porque Deus nos deu a vida, a Ele pertencemos. Quer estejamos vivos aqui, neste mundo agora, quer morramos, iremos para eles dar conta desta vida, como vivemos, com a presença ou sem a presença dele, não é? Com as alegrias deste mundo, mas com uma infelicidade muito grande por não ter Deus, porque só Deus nos completa, só Deus é a nossa verdadeira alegria. O resto não é uma alegria verdadeira. E viver uma alegria aqui passageira para depois ter uma vida que vai se refletir a um inferno eterno, então este não é vida, não é verdadeira vida, não é? É uma vida infeliz. Que possamos amar o Senhor, estar sempre diante da sua presença e o colocar sempre em primeiro lugar. Que assim seja. Amém.